Bem, estamos de volta com você e nós vamos hoje falar sobre os roubadores da alegria e da nossa paz. Mas antes de nós entrarmos neste assunto, eu gostaria que nós estamos celebrando ainda em festa, vamos dizer que esse mês todo, porque merece 21 anos de boas novas. E nós temos aqui alguns contatos, pessoas que foram abençoadas. A Rosângela é uma semeadora, ela é do Rio de Janeiro. Há 2 meses ela conheceu a Boas Novas e ela ama o programa Abrindo a Bíblia porque ela ama a palavra. E claro, ela ama Deus. E ela só dorme depois que ela assiste, né? Que ela se alimenta da palavra. Um abraço para você, nossa amiga Rosângela, que ligou contando esse testemunho durante os momentos, né, do desafio do aniversário da Boas Novas. Deus te abençoe. Um abraço também a todos nossos amigos aqui de Manaus, de todo o nosso Brasil que nos assistem aí no Nordeste, nossos irmãos de Fortaleza, irmãos de Natal, irmãos que estão conosco também no Maranhão, pessoas que estão em Palmas, Tocantins, mais para o norte, não é? Rondônia, Porto Velho, Acre, Roraima também, amigos que estão conosco em Palmas, Tocantins, Belém do Pará e o estado do Pará. Estivemos em Porto Velho esses dias ministrando a palavra da Igreja Wesleyana Metodista. Um abraço aos pastores Marcelo e Daniela e também a uma querida irmã, a Thaís. Um abraço a você, Thaís. E um abraço também para Ildenir, que nós estivemos ali. Todas as irmãs, são muitas pessoas que amam a Boas Novas, amém? Vamos hoje então entrar aqui na palavra e começar aqui falando sobre algumas dessas coisas, né? Essas atitudes que sem nós percebermos, elas minam, elas vão entrando, elas vão enfraquecendo o nosso bem-estar emocional e o nosso bem-estar espiritual, porque elas roubam, de uma certa forma, a nossa fé. Elas vão minando esses pensamentos e atitudes e vão entrando na nossa vida e vão então tirando aos poucos a nossa paz, a nossa alegria, então aquilo que nos dá estabilidade. Olha só, aqui eu numerei algumas e antes de nós entrarmos aqui, é interessante notar que quando a gente fala de coisas que nos roubam paz, nós já pensamos em circunstâncias exteriores. Ah, é porque está dando errado aqui nas finanças e está com problema na saúde, um filho que está longe de Deus e um problema aqui e lá. Mas não necessariamente são coisas exteriores. Às vezes são atitudes que nascem dentro do nosso coração. E são coisas que precisamos tratar. Uma das primeiras coisas que nos roubam a alegria e a paz chama-se ansiedade e medo. O medo nos paralisa, o medo nos estaciona no tempo, porque quando nós sentimos medo, nós não conseguimos avançar, não conseguimos conquistar, não conseguimos realizar. É que nem aquele insetozinho que você vê às vezes que cai ali num certo lugar e aí vem aquele inseto maior, o pequenininho fica paralisado de medo, né? Ele fica ali sem saber o que fazer. Então é assim também conosco. Quando nós sentimos medo, o medo nos paralisa, o medo nos faz estagnar, nos faz, na realidade, sermos infrutíferos. E a ansiedade, ela é aliada ao medo, porque quem é ansioso, de uma certa forma, sente medo. E quem sente medo, também, de uma certa forma, está ansioso. Os dois estão juntos. E os dois têm o potencial de nos paralisar, de nos parar, de conquistar e de avançar. Olha o que diz em Provérbios, no capítulo 12, no versículo 25, fala o seguinte: o coração ansioso deprime o homem. O homem, quando fica muito ansioso, geralmente ele fica deprimido, porque a ansiedade deprime o homem. Está aqui na Bíblia,
Provérbios capítulo 12, versículo 25. Mas é interessante ver que o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso. Ele conhece a nossa natureza. Ele sabe que nós somos predispostos à preocupação, à ansiedade. Então ele já coloca na palavra dele uma palavra para nós que o apóstolo Paulo coloca e registra em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Você pensa, mas o Paulo é autor. Sim, Paulo escreveu, mas o autor dessa palavra é o Espírito Santo, que colocou, né, na mente, no coração de Paulo. E o Paulo fala o seguinte, o apóstolo Paulo, né, Deus conhecendo a nossa predisposição a ficarmos ansiosos, ele diz o seguinte para nós: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma, quer seja uma coisa escabrosa, complicada, difícil, Deus está falando, não deixa isso lhe causar ansiedade. Não esteja ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, em ações de graça. Está dizendo, em vez de você deixar a ansiedade chegar e tomar conta do teu coração, você vai começar então a olhar para Deus. Porque oração é quando você reconhece Deus, você fala com Ele e você leva para Ele essa preocupação. Então está dizendo aqui, o que você vai fazer? Você vai então diante de Deus, deixar Ele conhecer esse medo, essa preocupação, em oração, em súplica e em ação de graças. Olha que tremendo, Deus está falando com você hoje, que Ele não quer que você fique ansioso, que você sinta esse medo. Tem pessoas que falam, não, esse medo foi Deus que me deu. Sim, Deus nos dá um temor sadio, um temor pela palavra, um temor a Ele, que é um respeito profundo. Isso é uma coisa. Agora, viver aí com pânico, viver aí ansioso, sabe, comendo unha, estressado, com queimação no estômago, dormindo mal, porque está com medo, isso é o que o inimigo quer que você faça, porque isso vai roubar a tua paz e a tua alegria. E Deus fala, não fique ansioso por essas coisas, mas em tudo, através da tua oração, através da tua súplica, com ações de graça. O que é o antídoto, então, para essa ansiedade? Gratidão. Agradecer a Deus. Orar, falar com Deus, buscar a Deus. Olha o que fala também no Salmo 55, e é o versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Lança essa ansiedade, não carregue ela, porque é isso que o inimigo quer. Ele fica colocando sugestões e falando, olha, você não vai conseguir, olha só que desgraça, e aí aquilo vai te deixando mais assustado, e você fica ali temeroso. Mas a Bíblia fala, não fica carregando com você isso. Lança isso sobre quem? Sobre o Senhor. E o Senhor vai te segurar. Ele vai segurar a barra para você. Ele vai segurar você. E você pode dizer para mim, irmã, mas isso aqui é tão fácil falar e é tão difícil fazer. Realmente, é mais fácil falar do que fazer. Mas Deus fala para você, se Ele fala para você lançar, é porque é viável. Se Ele fala, em nada estejais ansiosos, mas apresenta para mim em petição, em oração, é porque é viável. Deus vai te pedir algo que você não possa fazer. Se você está falando que você pode colocar sobre Ele esse fardo, essa tristeza, essa preocupação, é porque Ele está te convidando a fazer isso hoje. Porque isso, minha irmã, pode roubar a tua paz, roubar a tua alegria. E a palavra do Senhor fala que a alegria de Deus na nossa vida é a nossa força. Quando eu tenho a alegria de Deus na minha vida, eu produzo, eu sou forte. E na força, a alegria dele, né, me faz forte. Quando falta alegria, falta força. Por que falta alegria? Porque eu deixei a ansiedade e o medo tomarem conta do meu coração. Hoje, Deus está levando você a ser sincero com Ele. Seja sincero com Deus. Coloca para o Senhor esse medo. E o que está causando esse medo? Muitas vezes, não é só o medo em si, mas a origem dele, a causa dele.
a causa dessa ansiedade. Fala ao Senhor. Deus aprecia um coração sincero. Deus ama a sinceridade. Deus ama quando você abre para Ele o teu coração. Tem pessoas que falam, mas Deus está me vendo, Deus sabe tudo, Ele entende. Sim, Ele sabe, Ele vê, Ele entende, mas Ele aprecia, Ele ama quando nós chegamos para Ele e com a nossa boca nós falamos para Ele a nossa dor, os nossos limites e reconhecemos, porque isso é importante para Deus, é o reconhecimento. E quem sabe hoje falta você reconhecer e você dizer para Deus, Senhor, estou ansiosa, isso está roubando a minha paz, sabe? E apresenta em oração, em súplica e ações de graça. Porque depois desse versículo, olha o que diz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Isso não é tremendo? Então você pode colocar tudo isso para Jesus. O que vai acontecer? Ele vai também tirar, ele vai te ajudar. Nem sempre a situação vai melhorar no estalo de dedo. Nem sempre a circunstância vai ser mudada na hora que você quer. Pode continuar o problema, a circunstância, o mar revolto, a tribulação, mas em meio a ela, ele vai te fazer, te dar paz. Você vai ficar calmo. Ansiedade, ele vai tirar, e medo também. Sabe, nós queremos às vezes pensar que falta de ansiedade, quando Deus tira tudo isso, é porque fica tudo a mil maravilhas. Nem sempre. Quando o mar está revolto, Deus segura você. Pode estar tudo dando errado à tua volta, a tua circunstância não está consertada ainda, não está tudo como você quer que esteja ainda. E você está falando, Senhor, não está ainda, o meu milagre não aconteceu, mas Deus te dá paz enquanto o milagre não vem. Ele te garante alegria, satisfação e tira isso que o inimigo quer, não é? Colocar sobre você, porque verdadeiramente esses são roubadores da nossa paz e da nossa alegria. Já enumerei 2, medo e ansiedade. Uma outra coisa também, deixa eu terminar aqui esse pensamento com um versículo que está no Salmo 68 e é o versículo 19. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Ele carrega. Você pode lançar sobre ele. Tem pessoas hoje assim, ó, andando assim, sobrecarregado, um peso. Não é para você carregar esse peso. E nem eu. É para nós lançarmos. A Bíblia diz, lançando toda a tua ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, no capítulo 5, está esse versículo, se não me engano é o versículo 7. E aí Salmo fala, lança sobre o Senhor. Então se Deus está falando já em várias partes da Bíblia, que é para você jogar nele, dar para ele, lançar para ele, é porque ele está realmente te pedindo isso. E hoje nós vamos fazer isso. Amém? Querida mulher que hoje me assiste, querido homem, querido irmão e irmã, que hoje está aí carregando algo que não é para você carregar. Amém? Vai roubar a tua paz. Um outro roubador de paz e alegria chama-se cobiça. Cobiça quando nós cobiçamos e comparamos. Nós gostamos de comparar o que a gente tem ou o que a gente não tem. Eu não tenho, mas ele tem. Ou ele não tem, mas eu tenho. Comparamos e cobiçamos. E a cobiça, ela é como um veneno. Ela rouba a nossa paz. Ela rouba o nosso bem-estar espiritual e emocional. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus, no capítulo 13, versículo 5. Contentem-se com o que vocês têm. Contentai-vos com aquilo que vocês têm. Né? Apesar de nós recebermos bênçãos incontáveis, de recebermos tantas coisas de Deus, não é? A nossa alegria, o nosso gozo logo vai embora, né? Nos deixa quando nós começamos a olhar as bênçãos dos outros. Quando nós começamos a comparar a nossa vida
com a vida dos outros, os nossos talentos com os talentos dos outros, os nossos bens com os bens dos outros, o nosso ministério com o ministério dos outros, os nossos filhos com os filhos dos outros. Não sei o que você está comparando, mas não faz bem para a tua alma, porque esse comparar, ele incita o cobiçar. E o cobiçar, podemos dizer também, que junto com ele vem o invejar, né? Desejar ter algo que não é nosso, não é? E aí você pode falar, poxa, por que fulano faz, tem, e eu não tenho, ou eu não faço, e vice-versa. E quando nós estamos nessa atitude, muitas vezes, sem nós dizermos isso, o nosso coração está refletindo essa atitude que é questionar Deus, questionar a bondade de Deus, questionar a fidelidade de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, tem um versículo muito tremendo, mas muito tremendo mesmo, que hoje eu sei que Deus está falando com você e comigo, porque tem pessoas hoje que não estão sentindo paz. Não tem como nós termos ansiedade e medo, cobiçar aquilo que não é nosso, comparar e ainda sentirmos paz e alegria. Não tem. A nossa paz é comprometida, o nosso bem-estar espiritual e emocional é comprometido também. Vai embora a alegria. E aqui, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: mas é grande ganho a piedade. E o que é piedade? É a santidade. Pio é Deus. Piedade é caráter de Deus. Então é grande ganho alguém ter o caráter de Deus, santidade e junto a isso, contentamento. Vou ler de novo. Mas é grande ganho a piedade com o contentamento. É grande ganho a santidade com o contentamento. Se contentar com aquilo que Deus tem te dado. Se contentar aonde Deus tem lhe colocado. Amém? E olha o que diz aqui para nós, né? Esse sentimento de descontentamento, ele estava em Lúcifer. Quando Lúcifer chega ali para Deus, ele estava descontente com o quê? Com a posição dele. Ele queria ser igual a Deus ou maior. E aquele sentimento de querer ser melhor, maior, se veio, né, a desencadear por causa de um sentimento chamado descontentamento. Satanás, Lúcifer, estava descontente com aquilo que era a posição dele, os dons dele, o talento dele, a pessoa dele. Ele não queria aquilo só. Então, olha o perigo do descontentamento. O descontentamento deve ser tratado, confessado, detectado. O povo de Israel, de uma certa forma, era um povo, o quê? Descontente. Murmuravam. Por que eles murmuravam? Porque havia um descontentamento com a comida, com a acomodação, com o deserto, com o líder, com um, com o outro, com isso, com aquilo. Eles estavam descontentes. E a pessoa que está com descontentamento, ela murmura. Isso é perigoso, porque isso vai roubar, vai comprometer a tua saúde espiritual e emocional. E que vai refletir também no teu físico. Amém? Então o descontentamento, ele gera murmuração e ele anda junto com o orgulho. Ele é perigoso. Por isso hoje, quando nós estamos descontentes, o descontentamento, na verdade, é questionar a bondade de Deus. A pessoa que está descontente, que está com um sentimento de descontentamento na sua vida, ela está, através desse sentimento, questionando a bondade de Deus, a fidelidade de Deus e a graça de Deus. Amém? É muito forte isso. Mas eu sei que hoje o Espírito Santo de Deus está nos tratando, falando que Ele quer colocar em nós uma alegria forte, uma alegria verdadeira. Ele quer tirar esses ladrões que estão minando
essa paz, que é o medo, a ansiedade, e é quando nós comparamos e quando nós cobiçamos. Amém? Tem outros aqui, nós vamos agora para um breve intervalo comercial e quando nós voltarmos, nós vamos voltar falando sobre esses outros ladrões, roubadores da tua paz, roubadores da minha paz. Todos nós temos que vigiar nessas raposas que vão entrando e vão querendo minar o nosso bem-estar espiritual e emocional também, tá bom? Nós vamos para um breve intervalo, tá certo? Você está vendo aí na tua tela um número, você liga para esse número, porque no final deste programa nós estaremos orando com você, tá bom? Daqui a pouco mais eu volto com você.